Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao Projeto Conexão. Eu sou Bruna Rodrigues, terapeuta, psicanalista e espiritualista. E hoje nós vamos ter aqui uma convidada especial, que inclusive eu já vou chamando ela aqui, enquanto eu explico para vocês o seguinte. Enquanto a gente estiver iniciando, os comentários vão ficar desativados, porque no final podem ser que dê tempo de rolar umas perguntas. Então, por enquanto, vai ficar desativado. Oi, Lídia. Oi, tudo bem? Tô bem, você? Bem também. Então tá bom. Deixa eu só ajeitar a situação da câmera aqui. Aqui muda, né? Quando a gente entra. Isso. Se desativar comentários e desativar perguntas. E aí, tudo bem com você? Tudo bem com você? Tudo bem também, graças a Deus. Então vamos lá, Lídia, se você quiser começar se apresentando aí pra gente, contar um pouquinho da sua trajetória. Eu sou Lídia Coate, terapeuta holística e psicanalista espiritualista. Eu comecei a estudar isso há uns 2 anos, depois de fazer o processo terapêutico em mim. A gente começa assim, né? Porque a gente dá certo na gente e a gente fala assim, então eu quero mostrar para todo Vou mundo. fazendo outro. Vamos. Aí foi assim que eu comecei. Aí eu comecei com o reiki, com a barra de axis. E fui fazer meu mapa astral e a minha astróloga indicou o manoterapeuta. E foi aí que eu entrei no manoterapeuta. E me apaixonei Ah, por e fora isso, você tem alguma outra formação? Ou não? terapeuta floral Como também. que foi? Certo? Legal, legal. Para quem não sabe, eu também, na verdade, assim, eu sou formada em Direito, só que essa profissão comum, vamos dizer assim, nunca foi o suficiente para mim, né? Então, desde cedo, eu sempre li muito sobre energia e tal, porque desde criança eu via e sentia coisas diferentes, eu sempre fui uma criança meio velha, vamos dizer assim. Então, eu sempre tive interesse por isso. Mas começar a estudar mesmo, eu comecei quando eu entrei para a Umbanda. E aí eu comecei uma trajetória aí no mundo espiritual. Só que chegou um momento que para mim também não foi suficiente. Por mais que tivessem as diretrizes lá, né, tanto da religião quanto do terreiro, eu achei que era pouco. Então eu comecei a estudar mais a parte energética mesmo, e não só a espiritual, né? E aí eu também fiz o Reiki e fiz o curso de psicanálise, estudo espiritualidade de uma forma um pouco mais independente hoje. E aí, desde então, eu resolvi ser terapeuta holística, né? Então, esse daí é um pouquinho da minha história. E hoje a gente está aqui para bater um papo sobre essa questão de como as terapias holísticas são vistas hoje, né? Porque a gente vê que ou as pessoas amam, né, a terapia holística, ou elas ficam assim tentando justificar as terapias holísticas com a ciência, né? Então elas tentam usar fatos e argumentos da ciência para as terapias holísticas. Só que isso não dá certo, né? Acaba uma tentando desacreditar da outra, sendo que o real interesse das terapias holísticas, de forma alguma, é desmerecer a ciência. Pelo contrário, é unir, entender que a ciência trabalha um campo que a terapia holística não trabalha, e talvez, dependendo, por exemplo, se você utiliza um floral, que você já entra em contato com o físico, por exemplo, mas fora isso, as terapias holísticas trabalham com áreas que a ciência não vai trabalhar, né? Não Então fale. a gente veio falar aqui um pouquinho sobre isso, tentar explicar para vocês como é que funciona esse, esse trabalho energético com as terapias holísticas, né? Uhum. Então vamos lá, Lídia. Você aí como terapeuta, o que você acha dessa questão energética, né? O que você entende sobre a energia com a qual as terapias trabalham? Então, eu entendo que tudo é energia, tudo tá vivo,
quando a gente entende que tudo está vivo, tudo tem uma função, tem um propósito, você começa a entender que não é só o físico, não é só a matéria. E tem vários estudos comprovando que você pode ir quebrando a matéria. Você vai quebrando, quebrando, chega no átomo. Quando a gente vai lá quebrar o átomo, chega no vácuo quântico, que é uma energia. Então, quanto mais tenta provar que a matéria existe, mais se prova que tudo é energia. E é na energia, né? Através da energia que a gente consegue essa cura holística, né? Essa cura lá no interior, né? Então é isso aí. Então, porque assim, conforme a gente vai vendo aí os estudos, né, que nessa questão do, porque você, quanto mais você procura a matéria, mais você acha energia, né? O Uhum. primeiro que se deparou com essa realidade foi o Einstein, né? Sim. Assim, o que deixou aí sua marca na história, porque a teoria da relatividade nada mais é do que a comprovação de que você pode transformar energia em matéria, em massa em matéria, né? Ou seja, toda matéria possui uma quantidade de energia dentro de si, né? E no nosso caso, além do nosso corpo físico, nós temos mais 6 corpos que não são físicos, que ele é composto dessa matéria sutil que não tem essa capacidade de ser material, né? Aqui aos nossos olhos, na verdade, algumas Outra pessoas dimensão, conseguem né? enxergar, É, né? Outras outra pessoas dimensão a conseguem gente não vê, enxergar, é, mas nas exato. outras, Então, cada um atuando na sua faixa de frequência, né? exatamente, porque no final das contas é tudo vibração. Mesmo a nossa matéria emite uma certa vibração. E os outros corpos, cada um emite também uma certa vibração, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de chakra, que eu acredito que é uma coisa que todo mundo aí tem ouvido falar ou já ouviu falar alguma vez na vida, a gente está falando de fluxos energéticos que existem no nosso corpo, que é o duplo etérico, né? Ele que faz a ligação aí entre a gente e os outros corpos, tá? E esses chakras, eles representam cada um deles um tipo de energia com a qual nós trabalhamos o tempo todo. Então, essa questão da matéria, a questão dos nossos instintos, a questão do amor incondicional, a questão da nossa capacidade de ver além, né, do que a gente vê com os olhos. Então, aquela tal daquela intuição que a gente também ouve bastante falar, principalmente quando a gente estuda espiritualidade, é exatamente sobre isso, né? Sobre a capacidade que esses chakras têm de movimentar uma certa energia e trazer essas informações para a gente de um dos outros corpos que a gente possui, né? E eu não vou, a gente não vai se delongar muito aqui para explicar, mas aqui no canal mesmo tem uma série no IGVT sobre isso, explicando os corpos sutis, explicando os chakras. Então, quem quiser depois dar uma olhadinha lá no perfil. Mas, resumidamente, a gente trabalha com essas energias o tempo todo. Então, por exemplo, as pessoas, quando elas vivem uma vida de trabalhar, estudar, voltar para casa, deitar, dormir, muitas vezes elas não se sentem completas. Ainda existe aquele vazio que você fala, eu faço de tudo, mas mesmo assim eu não encontro a minha felicidade. Eu ainda sinto que eu não estou fazendo pouco, que de repente o que eu faço não é suficiente, né? O que eu deveria estar fazendo mais. Então, trabalhar com a energia, muitas vezes, ela traz esse sentimento de estar completo, né? Que a nossa vida material só não é capaz de trazer para a gente, né? Sim. Inclusive, a Lídia leu um livro muito interessante que ela estava contando para mim aqui, que chama Biologia da Crença, né, Lídia? Sim, esse livro é muito legal, porque assim, quem escreveu ele foi Bruce H. Lipton, e ele fala, ele trabalhou muito tempo no estudo do DNA, no processo de clonagem. E muito interessante que ele não conseguia entender o que determinava, né? Que comandava. Todo mundo acha que é o núcleo, que são os genes, mas quanto mais ele estudava, ele ficava assim com aquela dúvida na cabeça, né? Aquele ponto de interrogação. Ainda não é isso. E assim, e ele tá no começo, ele estava
estava passando por um processo de divórcio, tudo estava errado, e ele achava que ele não ia nunca se acertar na vida, né? Que nada ia dar certo. Até que ele foi Padrão, convidado para... Aí ele foi padrão da convidado vida. para trabalhar numa universidade no Havaí. Aí lá ele teve contato com outra vida, né? Tava lá no Uhum, paraíso, chegava à tarde depois que trabalhava ia mergulhar. E aí as coisas começaram a ir mudando na vida dele. Não começou, tipo, aquela visão dele, né? Que ele estava fadado a não ser feliz, começou a mudar. uhum, Porque como ele acreditava que o DNA determinava tudo, ele também acreditava que a vida dele não ia sair do lugar. Ele faz essa comparação no livro. E uhum, aí, à medida que ele foi trabalhando, e ele foi trabalhando com alunos que muito diferentes do que ele tinha lá nos Estados Unidos, né? Nas melhores uhum, universidades que ele trabalhava. Aí, esses alunos nunca iam alcançar eles, né? Aqueles uhum, lá. Aí ele deu um desafio, falou que estava com eles e que ia apoiar. E no final, esses alunos conseguiram se sair muito melhor. Tudo por causa que ele deu confiança, uhum, né, para esses alunos. Deu confiança, passou essa confiança e nisso ele começou a mudar também a vida dele e ter a confiança que ele precisava. Aí ele descobriu que a membrana plasmática, né, e não o núcleo que faz essa seleção do que vai entrar ou sair da célula. E através de... E o que determina? O meio. Se o meio está com água faltando, então ela vai reter a água. Se tem mais um tipo de proteína, e aí ela vai fazendo essa seleção natural de acordo com o meio. E nisso ele uhum, chegou à conclusão, no fim do livro ele fecha tudo isso que ele vai explanando, né? Que a uhum. gente também é determinado pelo meio. De acordo com as crenças que a gente tem, com as vivências que a gente tem, com as experiências, isso tudo vai determinando. Então, por mais que o nosso DNA possa ter lá que a gente vai ter alguma determinada doença, se a gente viver Uhum. num meio que não é propício para essa doença se desenvolver, ela não vai se desenvolver. Então, é Mesmo que muito isso mais esteja do na DNA. carga genética hereditária. Sim, não Entendi. vai. Porque as nossas crenças, os nossos pensamentos. E uma mudança de pensamento, que o pensamento é uma energia, né? Acho que tem até uma Uhum. citação que depois a gente pode fazer sobre o pensamento que é uma energia. Então, o nosso pensamento, as nossas crenças determinam o que a gente vai, né? As situações que a gente vai atrair para nossa. Desenvolver. Sim. Então, Entendi. isso é resumido, né? O livro, né? Uhum. Mas Claro. é uma parte interessante. E nesse livro, ele fala por que ele se tornou espiritualista. Por causa dessas descobertas, ele começou a ver que tem algo muito maior, né? Por trás só dessa questão Não é física, só né? energia, não é só biológico, não é só fisiológico. Tem alguma coisa muito maior que vai determinando, Essas né? condições. É até interessante porque isso que você comentou, de que o meio determina um pouco, isso até a gente encontra um pouco até em Jung, que, né, foi aí Uhum. um psicanalista. Ele começou o trabalho dele com Freud e depois, né, eles se separaram exatamente por essas questões, né? E Jung acreditava que muitas coisas são externas, porque a Sim. gente está inserido no meio em que existe uma simbologia de coisas tão grandes que essas coisas, esses símbolos carregam um peso, e isso traz para o nosso inconsciente determinadas informações que a gente não tem assim a consciência, né? Não. E Então, vai determinar. E a gente existe vai. essa egrégora de pensamentos que já existem, pré-existentes, que podem influenciar a gente de alguma forma. Então, por exemplo, que nem ele sair dos Estados Unidos e ir para o Havaí, né, ficar numa ilha, por exemplo, sair do continente e ir para uma ilha, isso mostrou para ele uma outra realidade. E com essa outra Sim, realidade ele começou, até os estudos dele começaram a mudar, né? Então, mudar. de fato, eu acredito que
é uma questão, na verdade, até um pouco espiritual mesmo, né? Sim. Porque as pessoas acham que espírito é só essa questão, como que eu posso dizer, que tem todo esse místico por trás, né? Que é uma coisa assim que não é para qualquer um, E que tá ou fora, que né? é Que tá fora. isso, que é uma coisa que está Só fora e que para a Deus gente chegar fora. lá tem que ser uma caminhada, uma luta. Muitas vezes é, até você entender que na verdade Acho não que é, não é, né? Que é o contrário, na ao verdade, você contrário, é faz toda tudo uma simples. caminhada para fora para entrar para dentro, né? Para entender essas questões dentro de você. E essa questão do DNA que você falou, tem um experimento que mostra que pegaram o DNA de uma pessoa e colocaram num laboratório e pegaram essa pessoa, tiraram da sala onde estava o DNA e colocaram ela em outro andar do mesmo prédio. E aí expuseram essa pessoa a diversos sentimentos e emoções e cenas, e conforme essa pessoa reagia, né, o DNA reagia junto. E depois pegaram essa mesma pessoa e colocaram ela a quilômetros de distância do DNA, e mesmo fora do corpo, né, existe essa resposta do DNA para o que o doador sentia, né, e passava. Então, para você ver que essa questão de tempo ou espaço, para a gente, na verdade, ela é muito relativa. A gente acredita num tempo que é pautado num relógio, sendo que não tem nada a ver, Não. né? É bem diferente. Que nem eu tenho estudado bastante essa questão da ciência, porque é muito comum as pessoas verem tudo como uma rivalidade, né? E, na verdade, é até um pouco triste as pessoas pensarem dessa forma, porque a ciência hoje, por mais que ela esteja se desenvolvendo, existem coisas que ela não consegue explicar, mas também ela não consegue negar. Pelo contrário, existem hoje alguns exemplos de experimentos que foram feitos que demonstram que quem tem algum tipo de contato com a espiritualidade, através de meditação, de yoga ou até de práticas religiosas, porque espiritualidade é diferente de religiosidade, Sim. tá, gente? Espiritualidade não está ligada a uma religião. Espiritualidade está como você, na verdade, lida com você mesmo, com seus sentimentos e de que forma você passa isso para o mundo, vamos dizer assim, né? Então, quem realiza esse tipo de prática tem uma longevidade maior, tem menos tendências ao suicídio, depressão, diabetes, doenças que são causadas por alguns tipos de proteína. Então, a ciência hoje está começando a perceber que fora do campo dela existe um outro campo que precisa ser trabalhado também, que isso traz benefícios, né, para o ser humano. Eu vou ler aqui, eu separei algumas citações para vocês e eu vou deixar disponibilizado depois no blog os links e as citações que a gente vai utilizar aqui, né? Porque se o pessoal quiser acessar depois, estudar e ter acesso completo ao conteúdo, aí a gente deixa disponível para vocês. Ó, aqui, esse experimento é da Revista Brasileira de Clínica Médica. É um artigo de revisão de uma palestra que foi feita, ou de um congresso, em 2010. E o tema era espiritualidade na prática clínica. O que o clínico deve saber? Porque hoje os próprios médicos estão começando a serem ensinados a terem esse tipo de conversa espiritual com seus pacientes. Então, vamos supor, em questões de câncer ou doenças mais graves, é indicado para o médico que ele questione para o paciente dele qual é a relação dele com a espiritualidade, né? E aqui esse estudo fala assim: os estudos têm demonstrado maior relação entre espiritualidade e religiosidade com a saúde mental, incluindo menor prevalência de depressão, menor tempo de remissão da depressão após o tratamento, menor prevalência da ansiedade e menor taxa de suicídio. Autores têm relacionado ainda a espiritualidade com marcadores de imunidade, como interleucinas, e marcadores de inflamação como proteína C reativa. Recentemente,
Ludendorff mostrou que a frequência religiosa levaria à diminuição na IL-6 e esta levaria à diminuição da mortalidade. Este estudo seria a primeira pesquisa a demonstrar uma participação de um fator imunológico mediando um fator comportamental com a imortalidade. Ou seja, até a imunidade da pessoa altera quando ela começa a trabalhar a espiritualidade. Então, se a ciência está começando a ver isso, gente, né, por favor, eu acho que é uma teimosia muito grande da gente não olhar para isso, né? E outro artigo aqui que eu achei muito interessante é que a ciência já percebeu que existe um tipo de matéria que ela não é visível aos olhos. Ou seja, é uma matéria, mas ela não é uma matéria densa, como por exemplo, nos corpos, as coisas que a gente consegue ver, né? O Marcelo Gleiser é professor de física teórica do Dartmouth College, em Hanover, nos Estados Unidos, e autor do livro A Harmonia do Mundo. Ele diz: Einstein mostrou que a energia não é apenas uma coisa que corpos podem ou não ter. Segundo a relatividade espacial, matéria e energia são interconversíveis. É possível transformar matéria ou massa em energia e vice-versa. Um exemplo é o que ocorre em usinas nucleares. Núcleos atômicos pesados são fissionados, ou seja, quebrados, em núcleos menores. Essa fissão libera energia que ferve água e move turbinas. Existe algo de muito belo nessa nova física, na qual matéria e energia são essencialmente a mesma coisa. Isso pode não ser aparente na nossa vida diária, mas está lá no coração dos átomos, regendo as interações entre as partículas elementares da matéria. Ou seja, mesmo quando você quebra partículas, quando você chega na sua menor porção, a energia ainda está lá, né? Então você consegue mover, fazer coisas com a energia nuclear, por exemplo. Sérgio Ricardo Muniz, ele é formado pela USP, pós-doutorado na Georgia Institute of Technology, em Atlanta, participante do grupo do professor William Phillips, que ele foi um co-ganhador do Prêmio Nobel de Física em 1997. Ele atua nas áreas de ótica, física atômica e tecnologia quântica. Existe um tipo de matéria que preenche grande parte do universo, porém é completamente invisível para nós, pois não interage com nenhuma forma de radiação eletromagnética, como a luz. Essa matéria é chamada de matéria escura. Ou seja, existe uma matéria que a ciência já determinou que existe, que a gente não consegue enxergar, e que é o que forma a maior porção do universo, né? Então, são assim, a ciência está começando a quebrar as suas fronteiras no sentido aí dessa questão da matéria, do que é Tem visível, muita coisa ainda para né? estudar, né? Então, exatamente. Em E o vez de negar, interessante de você... O interessante é que se você hoje já tem uma questão de uma energia não material, material, mas não visível, não quem visível. sabe um dia a gente consegue também entender qual é real a nossa energia de uma forma não É visível. tudo questão também de aprimorar os equipamentos, né? Agora a gente não tem um equipamento que possa medir essa energia. Mas nada nos impede que no futuro tenha, né? E quanto que a ciência evoluiu nesses últimos 100 anos, né? Não, nos últimos 20, 30, se você 20, pegar é. para analisar, você já tem assim um absurdo de, de desenvolvimento de tecnologia em vários setores, né? Então, a medicina com certeza vai avançar e a ciência como um todo também vai avançar, né? Tem aqui também uma citação do Frederico Camelo Leão. Ele é pesquisador do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da USP. Leão coordena o programa de saúde, espiritualidade e religiosidade, chamado ProSer, iniciativa que busca compreender a relação entre esses três fatores a partir de atividades de pesquisa, ensino e assistência terapêutica. Segundo o médico, a complexidade do ser humano e a saúde mental vão muito além das questões neuroquímicas, e é essa premissa que guia o programa.
Leão conta que trabalhos científicos na área indicam que práticas como meditação, orações ou a dedicação a uma denominação religiosa podem estar associadas a melhoras na defesa imunológica e na longevidade. Ou seja, nos Estados Unidos, no Brasil, eu acredito que em várias partes do mundo a gente vai conseguir ter os mesmos relatos, né? Revista Abrale, online. Abrale é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. Dr. Tiago Pugliese Branco, médico geriatra da equipe de cuidados paliativos do Instituto de Câncer do Estado de São Paulo, diz que existem estudos observacionais que não estabelecem uma relação de causa e consequência, só constatam fatos, que mostram que quem frequenta lugares religiosos com uma certa periodicidade tem um tempo de sobrevida mais longo em comparação com aqueles que não frequentam. Ou seja, ele trabalha dentro do Instituto do Câncer. Então, eu imagino que, principalmente para as pessoas que têm, né, essa doença, acaba entrando na espiritualidade, às vezes, muitas vezes, como um pontapé, né? Porque Para conseguir uma acaba fonte, que né? porque acaba que só a crença da matéria se torna pouco para a pessoa continuar, né? E eu tenho certeza que alguém conhece alguém que não acreditava em nada ou que não acreditava tanto e quando se deparou com uma situação dessa acaba desenvolvendo aí um contato com a espiritualidade, né? Tem algo mais que você gostaria de citar? Citar não, só gostaria de comentar. Sim, Pois a comente, que eu também espiritualidade, quero comentar. a espiritualidade, ela gera uma confiança em você. Você confia em você, você confia em algo maior, você confia que as coisas vão dar certo. Então, quando você está confiando, você passa a dar uma informação para sua célula, para suas células, que vai tudo dar certo. Então, que tudo vai. Aí você vai mudando as informações da célula através da consciência, da confiança. E aí, naturalmente, vai tudo respondendo melhor. E É, aí eu, vai entrar, né, os tratamentos para poder você fazer essa mudança de crença, de pensamento, padrão, né? de limpeza, né? Porque a gente tem É, eu blocos acho, também. isso daí, quem É, é que não tem um bloco energético para resolver, mas né, a gente gente? entra nesse assunto depois, né? Quando a gente for falar É, isso. Mas então, é isso, porque a espiritualidade, ela traz essa confiança. E a confiança é muito importante, né? Pra gente como ser humano. Confiar. porque na verdade, quando você começa a trabalhar a espiritualidade, e todo mundo fala, né? Ah, é questão do que você falou, de aceitar que tudo vai dar certo e tal. E que Gente, tudo é para do quem jeito é, que é, né? Que não tem nada errado. Tá tudo certo. exato. Só que assim, gente, para você chegar nesse conceito, não é do dia para noite. Não é do dia pra noite. Exatamente porque é um trabalho. O espiritual é um trabalho diário, porque não existe você tirar da caixinha. Hoje eu vou trabalhar com a espiritualidade. Hoje eu vou olhar para o espírito. Ah, não, amanhã eu não vou olhar para o espírito. Deixa o espírito na gaveta. Isso Não, a não gente é um existe. espírito, né? A gente é um espírito, assim como a gente é outros 6 corpos além do físico, de informações e de questões que a gente E de trabalha o tempo todo, vivências, né? tanto de agora e outras vidas, né? Exatamente, porque tudo que a gente carrega e que a gente vai vivendo começa a dar o nosso tom, a nossa vibração perante as coisas. Então, quando você começa a trabalhar a espiritualidade, não vai ser uma coisa do dia para a noite. É uma limpeza muito grande de informações e de crenças que vêm da sua família, que são padrões que precisam ser quebrados muitas vezes. E todo esse processo, ele é um processo doloroso. E quem falar que trabalhar com espiritualidade, a princípio, né, até você desenvolver aí uma certa compreensão, quem falar que é fácil vai estar enganando você, né? Não Ai. existe de jeito nenhum um milagre. Então, uma coisa que eu queria trazer para reflexão é assim: quando vocês verem terapeutas holísticos fazendo promessas
de que, sei lá, em 20 dias as coisas vão mudar, de que faça um mantra e tudo isso vai acontecer, que você vai destravar a prosperidade. Gente, não é assim. O real trabalho da terapia holística não é trazer milagre, né? Primeiro que um terapeuta holístico nunca vai falar para você assim, ah, larga o psiquiatra. Ah, para de tomar seu remédio. Ah, não, para de ir no psicólogo, porque isso daí, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Não, gente, isso não existe, né? Porque o trabalho do terapeuta holístico é ele trazer para você informações complementares. Porque eu nem gosto muito do termo terapia holística, terapia alternativa, porque não é Não é. uma, assim, ou um ou outro. Não, são os dois caminhando juntos. Porque a medicina, a ciência, ela trabalha com o seu campo físico com dados comprovados. Ponto. Só que ao mesmo tempo, você também querer comprovar a não matéria, né, o que é espiritual e energético com a ciência também não vai funcionar. Porque são campos diferentes. E se tudo é vibração e a ciência já está começando a perceber isso, quando você entender que tudo que você sente ou que você vive é uma vibração, porque é uma informação que você passa, então, por exemplo, quantas vezes na sua vida você não estava, tipo, estressado, puto com a vida, e aí parece que quanto mais puto você fica, mais coisa ruim aparece, Mas tudo tá mais você errado. bate carro, tipo, vira uma bola de neve. Por quê? Porque você está vibrando aquilo. E tudo que é vibração correspondente, você acaba atraindo para você, né? Então, para você parar de quebrar, de atrair isso, você precisa quebrar esse padrão que às vezes existe em você. Só que não é fácil, porque às vezes essa informação vem de seus pais, que vem de seus avós, que vem de toda uma galera que, meu, passou, sofreu, fez o que pôde, fez o que sabia, mas que isso ainda está em você. Porque toda a informação, a gente no nosso corpo está impresso, inclusive, informações que a nossa mãe passa para a gente durante a gestação, né? Então existem padrões na gente que às vezes a gente não entende, não reconhece porque você fala isso não é meu, que de fato não é seu, não vem de você. Então a terapia Mas não holística veio ela à toa vem, também. Mas você não aconteceu isso tudo com você à toa. tipo Isso tudo assim, não é que você é veio para trabalhar aquilo, né? Você não pode falar, ah, é culpa da exatamente, minha mãe, então é culpa da minha mãe, então vou eternamente vítima. Quando você está na posição de vítima, você não consegue mudar nada ao seu é redor. exatamente, porque é Não entender toda uma por culpa, mas compreensão muito grande que é necessário para você entender assim, que para começar, vamos supor, você escolheu seu pai e sua mãe. Informação número um, que muita gente luta contra. Quem é. nunca, inclusive. Né? Tipo, caramba, o que eu tô E não fazendo escolheu porque aqui? é o mais bonitinho, o mais legalzinho. Não, é o contrário. Escolheu porque Eu é aí que tá o BO. Eu vou Aí que resolver tá esse o negócio. desafio, né? Aí que tá o desafio que você precisa trabalhar, o que você precisa, não para você ser melhor, mas para você evoluir, né? Para sua Com evolução, certeza. para nossa evolução espiritual, não evolução como apenas ser humano, né? Mas a nossa Gente, porque também as pessoas espiritual. acreditam que essa questão de você evoluir. Gente, todo mundo tá aqui para evoluir, mas a verdade é que ninguém tá aqui para evoluir para ser melhor do que ninguém. Porque a Sim, questão é, se estamos aqui encarnados, todos temos algo a aprender. Existem processos kármicos, processos missionários, enfim, acho que até um assunto que a Lídia pode até depois falar um pouquinho melhor quando ela for explicar as terapias, né? Porque ela trabalha pra gente. Mas, no geral, a gente, enquanto estamos aqui, a pessoa pode ser a mais evoluída, a mais iluminada que você conhece, mas ela ainda assim sim. não tem o. Ela não está em um degrau acima de você. Por quê? Não, Porque na verdade somos todos parte da mesma coisa. A humanidade é uma coisa só. Então, quando não você céu até. evolui, você traz crescimento para todo mundo. É como se fosse Sim, uma empresa, um chefe que busca conquistas, vai trazer benefício para todos os seus funcionários, porque eles vão ganhar mais, eles vão ter melhores condições, eles vão poder desfrutar talvez melhor de um conforto que ele possa oferecer. Então, é exatamente a mesma coisa. É um que dá um salto, né, para frente, mas isso vai voltar para todo mundo.
Então, ninguém é melhor do que ninguém, na Não. verdade, né? Então, você trabalhar com espiritualidade, esse papo de a gente se tornar perfeito e zen, ou Nunca que seremos perfeitos. Não, não a vai acontecer. perfeição é algo assim. A nossa perfeição é ser imperfeito, né? Aquela velha história. Aceitar, né? Se aceitar, se amar. E aí que tá, né? Você aceitar você como você é, porque não é, assim, não é à toa que a gente vê com as nossas qualidades e os nossos defeitos, É né? muito interessante porque quando você começa a estudar um pouco mais de terapias, energia, enfim, você começa a perceber que existem N características e que cada pessoa possui as suas características e que, por exemplo, eu posso ter uma característica que é próxima da sua ou igual à sua, mas você em contrapartida vai ter um monte de coisa diferente de mim e eu vou ter um monte de coisa diferente de você. E aí a gente se pega preso no dilema de você querer fazer algo que alguém acha interessante ou que alguém acha que é certo. Só que às vezes as características que você tem como pessoa, você nunca vai conseguir alcançar Não vai, aquilo. não Por vai. quê? Porque não é para você, não é a sua função, não é algo com a qual você se formou para atender. O seu caminho pode ser outro, né? E É, quando você trabalha com espiritualidade e energia, a gente tenta trazer um pouco de compreensão também do, do que é esse caminho que você veio a seguir, que você tem a seguir. Quais são as suas características? Quem é você, né? saber quem Então é a gente você, pode né? Se é saber autoconhecer. primeiro quem é você, porque, por exemplo, eu, Bruna, se você for olhar todas as minhas características em qualquer crença ou em qualquer terapia, enfim, qualquer linha que eu vou, eu não tô aqui para trabalhar como advogada. Porque tudo que eu sou não me dá as habilidades necessárias para que eu trabalhe com esse meio. Por exemplo, um valor muito importante para mim, por exemplo, é justiça. Vamos dar um exemplo. Tá, tecnicamente, o direito é dar Direito, justiça para as pessoas. mas Então, não até você faz vai sentido do ver, porquê eu né? fui para lá. Mas aí você vai viver, existe uma. Tudo do direito está condicionado à prova. E às vezes não existe uma É prova, tudo um na prova. papel, uma ligação, uma gravação que comprove aquilo que a pessoa está dizendo. E aí você vai olhar para a cara dela e falar: olha, você não tem direito à justiça porque você não tem uma prova, por exemplo. Para mim, Bruna, isso é inaceitável. Ou, por exemplo, o mundo jurídico ele é um mundo muito brutal, assim. Né? Ele é incrível, tipo assim, o direito em si eu amo, eu acho incrível. Acho que todo mundo tinha que estudar direito, porque realmente, assim, abre a sua cabeça para como você vai falar com as pessoas, o que você precisa ter de informação para você não se prejudicar, e isso é incrível. Filosofia do direito, então, eu sou apaixonada. Mas o dia a dia é aquela questão do status. O direito hoje é um status. E um status furado, porque tem tanto advogado quanto tem de, sei lá, gente, qualquer outra profissão aí, né? Então, quem está lá há muito tempo, como veio do começo e passou por outras coisas, acredita que está num degrau acima do que a gente está, né? Então, quantas vezes eu já vi juízes e funcionários públicos tratando mal e assim, com falta de educação, falta de respeito com as pessoas que vão ali. Às vezes senhores que vão ver um processo que a vida depende daquilo, de aposentadoria, e é maltratado porque não sabe falar. Então são coisas assim que me deixavam maluca. Eu não conseguia, eu tinha pesadelo, eu não dormia, eu ficava doente. Por quê? Porque para mim não funciona. Eu não sei olhar Aí para se isso e não querer revoltava, matar. né? Eu quero matar a pessoa. Só que aí se eu xingar, quando chegar a minha vez da fila, o cara vai olhar pra minha cara e falar assim, então, seu processo vai para o último lugar agora, daqui 2 anos você volta. Né? Então, eu não tenho as habilidades para lidar com isso. Eu tenho habilidade para lidar com outras coisas. E quando você começa a entrar nesse mundo energético espiritual, você começa a entender do que realmente você é capaz e do que você não é. E tá tudo bem não ser, né? Quando você trabalha o E espírito, que nem você, a Lídia falou, porque traz confiança, traz aceitação, você começa
a desapegar mesmo de certas coisas. Porque você começa a entender que determinadas coisas não são para você. Não são, E tá não tudo adianta, bem. não adianta você ficar ali quebrando a cabeça, lá bater a cabeça Se naquela porta. Mas matando. aquela porta não é sua. Não é para você entrar naquela porta. Sua porta é aquela outra. E você ali insistindo naquela mesma porta. Né? E você tá lá Que a gente tem socando a essa mania, porta. né? E aí vem Anda, alguém vira pra chegar. assim e dá tchauzinho, né? Não, porque vocês fazem um caminho longo, porque acha que aquela porta é certa. Aí você vai andando, chegou naquela porta, você não conseguiu abrir e a chave não abriu, você continua ali naquela porta, porque você andei tanto para chegar até aqui, mas era só ir pro lado e fazer um desviozinho e abrir a outra porta. Você não faz. Porque a Exatamente. gente às vezes teima. Porque nem tudo que é, mas a vida é uma luta, porque a gente tem essa crença. Que a vida é uma luta, que a vida é um sacrifício, então tudo que é mais difícil é melhor. Mas nem tudo que é difícil e que exige sacrifício é porque é pra gente. Se tá muito, Exatamente. muito É que difícil é assim, porque não é pra gente, né? na verdade, nada é fácil. Nada é A fácil. questão é que o que é nosso, mesmo que seja difícil, a gente faz Faz com com gosto. vontade, faz com gosto. Então, uma boa dica para quem assim quer entender um pouco essa questão do que veio a fazer, é sempre bom você olhar coisas assim, o que você é bom. E é Sim. bom assim, não coisas grandiosas. Cara, eu adoro pintar um desenho. Livrinho de pintar, amo pintar. Ou, nossa, eu faço comida. Meu, na hora que eu tô fazendo comida, meu Deus do céu, é o que eu gosto de fazer. Ou, sei lá, cara, eu gosto de construir mesa. Eu pego uma mesa pra fazer, nossa, eu esqueço que o dia existe. Eu fico lá, saio toda cortada, né? Mas quando eu termino, eu falo, Ou nossa, valeu cuidar. cada arranhão, Não, né? tem gente que Então, pode assim, cuidar, né? Mas aí eu acho que é, cuidar não pode ser uma profissão, né? Aí você começa a entrar em questões monetárias às vezes. O que eu é, gosto não dá dinheiro. Aí você vai lá, aí tu tem que fazer outra coisa, porque o que eu gosto não dá dinheiro. Mas se é o que você gosta, quem disse que você não vai ter o retorno que você precisa? Porque não necessariamente você vai ter que ter. Eu tenho que ter muito dinheiro. Não. Às vezes o que você vai conseguir, você vai ser feliz com aquilo, né? vai ser o suficiente, né? Vai ser o suficiente para o que você precisa, né? Porque a gente Uhum. às vezes acha que é só a quantidade de dinheiro, né? Aquele valor monetário. Uma conta muito. Não. Recheada, né? Que vai. Aí você vai ter felicidade, não. O que você tem que ter, né? Por isso que a gente fala muito para olhar para dentro de você e ver o que realmente te faz feliz. Quando você estiver fazendo o que te faz feliz, você não vai precisar buscar tantas coisas fora. Você não vai precisar gastar tanto, você não vai poder precisar comprar tanto, você não vai precisar ter tantos carros, tantas casas, ou um carro muito caro. Porque você se preenche com outra coisa que não é física. E aí o Não, que é material acaba não tendo tanto valor mais, né? não. Bom, Lídia, você é terapeuta. Conta um pouquinho pra gente dessa metodologia humanoterapeuta que você começou a falar, que você foi para o humanoterapeuta. Aí se você conseguir dar uma explicaçãozinha assim pra gente, que a gente tem uns 15 minutinhos ainda. Vou Diga lá. falar de uma maneira mais rápida, mas assim, o humanoterapeuta ele é uma metodologia que vai tratar todos os campos. Ele trata desde o energético, espiritual, mental, emocional. E ele limpa os blocos energéticos. Porque muitas vezes na nossa vida a gente sabe o que tem que fazer, né? A gente fala assim, eu tenho que fazer isso para superar esse problema. Aí quando você vê, você já tá voltando nele 1000 vezes. Aí você consegue sair de um, você vai lá e busca uma situação parecida, né? Por Uhum. exemplo, você tá procurando um emprego. Aí você vai lá e entra naquele emprego. Agora eu achei o emprego. Quando você vê, acontece alguma coisa que sempre aconteceu na sua vida, né? Chega um ponto que vai se repetindo a história, né? E isso se repete porque tem um bloco ali energético que não deixa você fazer diferente. Por mais que você saiba, agora eu vou fazer, você não consegue fazer diferente. E o humanoterapeuta, ele vai limpando esses blocos, que pode ser uma forma de pensamento, um nível. O que seria o nível? O nível é um trauma nosso de outras vidas.
Uhum. que a gente traz e ele não sabe que ele saiu daquele problema. Por exemplo, um nível que morreu num incêndio. Ele não sabe que ele saiu do incêndio. Então, aí na nossa vida, às vezes você vê fogo, você já morre de medo de fogo. Você nem sabe por que você tem medo de fogo. É uma coisa Uhum. inexplicável. Mas o seu nível Tá sabe lá. por que ele tem tanto medo de fogo. Uhum. Então, o manoterapeuta ele vai agindo nesses campos. A humanometria vai tratar esses níveis, né? O Takenstock, ele trata formas de pensamentos, ele trata os subníveis, subpersonalidades, que os subníveis, subpersonalidades são derivados desse trauma. Entendi. Só que na vida. Então, a TDR vai tratar imagens, né? Que pode ter sido vividas ou não. Porque um filme que a gente assiste, ele vai gerar, às vezes gera uma emoção na gente. E essa emoção, ela vai Uhum. se juntando com aquelas emoçõezinhas todas parecidas. Tipo, medo. Você viu um filme que te deu medo. Ela vai lá para aquele bloco do medo. Ah, você viu um que te deixou triste. Vai para o bloco da tristeza. Ah, abandono. Vai para o bloco do abandono. Porque a gente tem essas Uhum. situações no nosso dia a dia. E aí só vai Sim, aumentando aquele bloco. E esse bloco ele entendi. precisa ser limpo para você poder conseguir fazer o que você veio fazer, né? E às vezes você não Uhum. consegue enxergar a situação. Aí depois que você limpa, você vai vendo que a vida é mais leve. Aí, como é o seu processo, aquilo é seu, você consegue levar mais fácil. Não tem nada impedindo. Então a gente vai limpando esses blocos. Não Entendi. sei se deu para explicar muito bem. Não, dá pra entender. Eu acho que assim, fazendo só um catadão, é uma metodologia que você consegue tirar os padrões que se Trazer repetem, que consciência. pode ser dessa vida ou de outra, para que você limpe e a sua energia flua de uma forma que você saia desse looping que a gente vive, né, todos os Do dias aí com algumas situações. É mais ou menos isso, né? e trazendo consciência, porque assim, não adianta a gente só limpar o energético e a pessoa não ter consciência do processo dela e do que está prejudicando ela. Entendi. Porque através do tratamento a gente consegue entendendo o que está acontecendo com o assistido, né? Aí ele Entendi. começa a ver que tem outras possibilidades, porque às vezes você não vê outras possibilidades, né? A gente fica É, mas tão é porque preso você tá presa ali, né? aí você não consegue ver outras possibilidades. E Uhum. o tratamento vai te direcionando para você entrar em contato com a sua essência. Que é o mais Do importante, que né? porque a gente traz processos para trabalhar, mas com tanta massa fica difícil a gente Entrar seguir no o nosso fluxo caminho. certo, né? Você fica pesado, aí você começa a travar no lugar. Então os tratamentos vêm e eles começam a limpar isso, tirar esse peso para que você carregue só aquilo que é o realmente necessário Que para é você cumprir os processos. sim, porque não quer É dizer que isso? você vai ter mais processo na sua vida que vai estar tudo bem. Não, Sim, mas você não. tratar com o que é de verdade. Porque às vezes a gente Entendi. tem um sofrimento que não é nosso, assim. É nosso, É, mas mas não é para ser vivido, entendeu? isso, entendi. É para ser superado. E a gente não Entendi. consegue superar. A gente fica Entendi. presa. E aí Ah, legal, o eu achei terapeuta fala, interessante. Eu sempre quis entender um pouco mais do Ataque a uns Toque, que eu já ouvi falar bastante, né? ah, se E quiser eu interessante. explico mais como é. É, então, e por fim, falar um pouquinho rapidinho do Reiki, né? Que a gente ainda tem 10 minutinhos. O Reiki, ele é uma energia, pessoal, assim, pensa, todo mundo já deve ter ouvido falar, por exemplo, num passe, né? Só que num passe você tira o seu magnetismo. Magnetismo é essa energia que a gente carrega, vamos dizer assim, que a gente é capaz de doar para outra pessoa. Então, quando as pessoas olham para você e falam, você é médium, você tem que trabalhar, porque na verdade você tem mais energia no seu campo que veio exatamente para ser passada para outra pessoa, para ajudar essa outra pessoa num processo de melhoria, de evolução dela. Né? Então, a mediunidade não é também muita
Oh, meu Deus, né? É algo bem simples, na verdade. Então, só que o reiki é uma energia que você canaliza de fora para dentro e através das mãos você passa isso para a pessoa. Então, por exemplo, como isso é feito? Porque durante você, conforme você estuda o reiki, os seus canais, os seus chakras, eles são expandidos para que maior energia passe por eles e você capte maior energia, prana, enfim, qualquer nome que você der aí, né? O Espírito Santo, Deus, Orixá, guias e protetores, não importa o nome. Mas você se torna capaz de absorver uma energia, canalizar uma energia externa e transferir isso para a pessoa. E aí você, o reiki, ele atua em vários níveis, físico, mental, emocional e espiritual. Né? Então também é um procedimento, ele não trabalha muito com a consciência, né? Por isso que eu comecei a estudar psicanálise, porque para trazer essa questão consciencial e mental, emocional para a pessoa, de você entender o que se acontece. E o reiki, ele é uma terapia que ajuda você equilibrar essas energias, porque conforme você vai vivendo e você passa por raiva, alegria, tristeza, o seu campo ele se desequilibra e o reiki ajuda você ter essa energia de volta para se reequilibrar. Então ela também ajuda nesse processo de você, coisas que você vai vivendo e que começa a te acumular e te pesar, o reiki ele auxilia bastante No nesse energético ele processo de consegue limpeza. liberar também. O que é mais no energético, ele consegue limpando. O que é Uhum. mais próximo do físico, o reiki, ele limpa. É maravilhoso. É, eu Então, acho excelente também. já ajuda muito no nosso processo, nesse processo, né? Com Porque aí você certeza. consegue olhar mais para você também, né? Porque Exatamente. quando você não tá com a energia parada, você fica livre, né? Para entrar em contato Exatamente. com os processos. Ó, gente, liberei aí as perguntas. A gente tem uns 5, 6 minutinhos aí ainda. Se alguém quiser fazer uma pergunta, esse é o momento. Sobre as terapias, sobre alguma questão de espiritualidade, energia que vocês quiserem. Enquanto ninguém pergunta nada, eu vou disponibilizar no blog os materiais que a gente usou. É, tem uma série no canal, aqui no IGVT e no YouTube, daqui do Projeto Conexão, sobre corpos sutis e chakras. Quem quiser assistir é bem legal, tá? Para explicar um pouco melhor o que são esses campos todos que a gente tem. No canal da Lídia, ela fala bastante sobre essas questões conscienciais, né, Lídia? De tipo, Uhum. desses limites que a gente se coloca, da confiança. Ela também fala um pouco de espiritualidade lá, então quem quiser também conhecer, sigam lá, é minuto.d.amor, tá certo? É isso mesmo? Isso. Isso, então vocês podem seguir lá, tá bom? E o meu blog, se vocês forem no perfil aqui do canal, tem o Linktree lá com todas as minhas redes. Quem quiser ver o material dos artigos e tudo, vai estar lá, tá bom? Bom, aqui ninguém quis fazer nenhuma pergunta, pelo jeito. Você quer falar mais alguma coisa? A gente ainda tem uns minutinhos. Deixa eu pensar. Não sei. É Acontece. porque tem muita coisa pra gente falar, né? É bastante. Inclusive, pessoal, eu vou deixar essa live no canal aqui. A Lígia também vai postar depois no canal dela. Se vocês quiserem perguntar depois alguma coisa, às vezes no privado, porque nem todo mundo gosta de falar sobre isso no particular, né, no ao vivo. Se alguém Pode quiser falar alguma com a gente. coisa, pode procurar a gente, o que vocês quiserem, a gente está à disposição, tá bom? Então, Lídia, eu vou encerrando, tá bom? Tá A gente já bom, muito passou obrigada aí pelo 53 minutos, convite. né? Então, muito obrigada pela sua participação. Muito legal o seu conteúdo. Espero que aí sua caminhada também seja próspera, né? Porque trabalhar Nossa, com energia é bem cansativo às vezes, sabemos, mas dá aquele mas vale quentinho a no pena, coração. né? É, Eu falo, vale exatamente. a pena, porque assim, a gente vê, vale a pena ver os resultados, né? O que eu mais gosto é ver Exato. os resultados na vida das pessoas. Quando alguém vem com feedback pra mim, assim, nossa, eu sempre me É emociono. incrível. Eu também, nossa. Os reikis, às vezes as terapias, às vezes algumas coisas que eu faço. Eu também leio tarô.
eu faço uma análise junguiana do tarô, né? Não é uma tão adivinhatória assim, é mais uma É questão mais aconselhamento. voltada pro comportamento mesmo e de arquétipos. E quando as pessoas trazem esse feedback, realmente é bem legal, é Ai, bem nossa, interessante. é muito gratificante a gente ver que todo o trabalho, todo o esforço, toda nossa dedicação, isso tudo tá valendo a pena, né? Ajuda, exatamente, né? Porque é aquela coisa, a ciência não explica, mas ela também não invalida, assim, no sentido de, não funciona. Pode não ter uma comprovação científica, porque como a gente já explicou, é outro campo, não tem nem... Acho que hoje e nos próximos anos não vai ter nem como comprovar de fato como isso funciona, mas as coisas estão mudando e se vocês quiserem procurar algo aí que traga também um pouco mais de... assim, preencha um pouco mais o vazio, estamos aí para isso, tá bom? Lídia, muito obrigada. Um beijo para você e eu vou Beijo. encerrando aqui, tá bom? Beijo, Beleza. gente. Tchau, Tchau para tchau. todo mundo. Obrigada. Obrigada a você. Tchau.